Mônica Bergamo tem trazido informações de bastidores porque tem conversado com autoridades do governo, enfim, em especial aquelas ligadas à embaixada, ligadas ao Itamaraty, porque continuamos aqui numa expectativa e apreensão para a retirada de brasileiros na faixa de Gaza, que é considerada agora uma prioridade do governo, né, Mônica? Bom dia. É isso, Sheila, Carla, bom dia. O Brasil elegeu a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza agora como prioridade absoluta, Sheila. Os brasileiros que estavam ou estão ainda em Israel, já está tudo encaminhado, os voos estão indo, estão voltando lotados, tudo organizado, uma fila com prioridades para que cheguem em segurança no Brasil. Mas em Gaza a situação é muito diferente. Os brasileiros que estão lá não estão conseguindo sair daquele pequeno, mas conflituoso território. A novidade dessa manhã é que o ex-chanceler Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, a pessoa que cuida desses assuntos mais ligada ao Lula, está diretamente agora envolvida nesta negociação. Celso Amorim envolvido nessa negociação, está ligando agora, Sheila, nesse exato momento, para a assessora de segurança nacional do Egito, Faiza Abdul Nagar. Ela é assessora direta do presidente do Egito e eles estão conversando para tentar negociar essa retirada dos brasileiros pela fronteira de Gaza com o país árabe. Então, portanto, Celso Amorim se soma a esses esforços, vários esforços da diplomacia para que os brasileiros, 28 brasileiros, Sheila, 15 crianças, sejam retirados de Gaza com segurança. Não há segurança alguma em Gaza, apesar de toda aquela narrativa, toda aquela coisa. A Israel avisa antes, não tem para onde correr, né? As pessoas, eles estão em uma escola e se bombardearem, correm para onde, né? Se avisar, vamos bombardear essa escola, vão para onde? Quer dizer, é muito difícil a situação. E o Brasil, Sheila, vai discutir também amanhã no Conselho de Segurança da ONU a criação de um corredor humanitário em Gaza que permita a saída de civis em segurança do território sitiado. Né? A reunião é amanhã, a prioridade absoluta é essa, retirar de lá esses brasileiros que estão sem luz, sem água, com pouca comida, sob bombardeio e sem ter onde ir, né? E, obviamente, encontrar uma solução, né, Sheila, uma solução negociada que beneficie não apenas brasileiros, mas todos os que estão lá, idosos, de outras nacionalidades, ou mesmo de Gaza, idosos, mulheres, crianças, todos os civis que quiserem se retirar. E, Sheila, essa ideia ontem, o Lula fez uma carta fazendo esse pedido, não tem nada de novo nisso e não tem nada de tão impossível nisso, Sheila. A Rússia, né, muito criticada pela invasão na Ucrânia, bloqueada, retaliada economicamente, a Rússia criou, não um, mas diversos corredores humanitários para evacuar as cidades ucranianas que estavam sob bombardeio, para permitir a saída em segurança dos ucranianos que quiseram sair de lá, dos civis que decidissem partir para a Polônia, partir para outros locais seguros, né? Muitos ficam, mas os que quiseram sair, conseguiram sair nesses corredores humanitários. Então, é possível organizar um corredor humanitário, inclusive com saída para Israel, ou com saída para o Egito. O Egito está temendo muito que, ao abrir essa fronteira, né, muitas pessoas saiam de Gaza e ele fique com aqueles milhões de refugiados, né, que acabam se transformando, quer dizer, o que o presidente do Egito falou, quer dizer, ele não vai resolver problemas, herdar problemas que não são do Egito, mas acaba que são, porque estão ali vizinhos numa situação humanitária inaceitável, né, Sheila? Então, é isso, né? Os brasileiros que se comunicaram com a embaixada, os brasileiros de Gaza que se comunicaram com a diplomacia brasileira estão em uma escola, né? O Brasil está pedindo para Israel não bombardear essa escola cheia de crianças. A gente já viu o que está acontecendo lá. Israel bombardeou um local, matou 30 estudantes da ONU, 11 funcionários da ONU. Então, a situação é, de fato, muito, muito dramática. Não há bunkers, não há um sistema de segurança estruturado para essas pessoas como existe em Israel. As pessoas correm de um lado para o outro, de acordo com relatos feitos aqui mesmo na Band, né, Sheila? Por pessoas que estão lá, né? Repetindo, são 15 crianças que estão lá, que precisam sair de lá em segurança. Mas Israel, infelizmente, decretou o bloqueio absoluto e total. Então, criança, idoso, mulher, por Israel, por enquanto, fica todo mundo lá
esperando e rezando para ver se não cai uma bomba na cabeça. Mas a diplomacia brasileira está tentando solucionar essa situação, Sheila. Pois é, Mônica, 13 desses 28 brasileiros estão nessa escola, na Sister Rosary School, que já foi alvo, né, em 2021, de um ataque do Estado de Israel, do Estado judeu, do Estado de Israel. Esse ataque ele foi em um edifício próximo, mas atingiu parcialmente o prédio da Sister Rosary School, e é onde esses brasileiros estão. Por que 13 dos 28 estão lá? Porque a outra parte, nós entrevistamos mais cedo o Hassan Rabi, que é uma dessas pessoas que está tentando voltar para o Brasil, tem 2 filhas brasileiras e a esposa brasileira. Eles não estão nessa escola porque o que ele diz, nenhum local na faixa de Gaza é seguro agora, como a própria Mônica está dizendo. Então, para ele, que tem parentes na faixa de Gaza, ele prefere ficar mudando de uma casa a outra, né? Ficar tentando se proteger na medida do possível do que ele conhece, em vez de ficar em um ponto específico, em um ponto localizado, assim como os outros brasileiros estão. Ô, Mônica, mas em relação a uma outra questão, o governo brasileiro ele saiu na frente ao conseguir enviar esses aviões para Israel, conseguir fazer o pouso e já começar a repatriação dos brasileiros que estão em Israel, né? Agora falando sobre o outro lado. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil recebeu pedido de ajuda de outros países, né, de Chile e Paraguai, também na tentativa de ajudar os cidadãos desses países a voltar para a América do Sul. Por enquanto, Mônica, nenhuma resposta nesse sentido, certo? Eu acho que o Brasil acaba, pela tradição, né, do Brasil, acaba ajudando esses outros cidadãos, né, mas tem que, obviamente, priorizar os brasileiros por questões óbvias. Mas inclusive o presidente Lula conversou com o Gabriel Boric recentemente, né? O Boric ligou para ele, convidou ele para ir para o Chile, e de fato eu acho que não tenho essa informação, mas eu acredito muito que essa informação, que isso vai acontecer. Agora é curioso, né, Sheila, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu que tinha uma pessoa lá, familiar muito próxima, que tinha alguns problemas e tinha que tomar remédio controlado em Israel, estava com medo, estava em pânico, e tentou sair num voo comercial e acabou saindo. Agora, isso é para poucos. Sheila, Carla, sabe quanto que estava um voo para o Brasil? 36 mil reais um voo para sair de Tel Aviv, porque os voos estão todos cancelados, foram mais de 3.500 voos cancelados, são pouquíssimos voos. Esta pessoa com quem eu conversei, acabou que o familiar saiu de lá, conseguiu, eu não falei com essa pessoa exatamente o preço que pagou, a pessoa foi para Barcelona e agora está lá em Barcelona esperando. Por que não esperou o avião brasileiro? Porque tem remédio controlado, porque é jovem, porque estava em último lugar da fila, então vai criando uma situação, mas para os brasileiros que estão em Israel, há uma solução, ou tem recursos e pega esses voos, apesar da dificuldade enorme, ou espera os aviões brasileiros. Agora, imagine estar em Gaza sem nenhuma perspectiva, a não ser ver bombardeio, ver mortes, ver violência, ver morte de civil. Eu estava vendo um outro relato de uma outra brasileira palestina que está lá, não falei com ela, mas vi os relatos nos vídeos, e ela estava na casa dela, e aí houve um telefonema, tem que sair porque vai ser bombardeada, saíram correndo, foram para a casa da tia, e também a casa da tia vai ser bombardeada. Vai para onde, gente? Né? Não existe generosidade em guerra, não existe, e a gente sabe pelo histórico e pelo que está acontecendo neste momento, que sim, civis são mortos, crianças são mortos, funcionários da ONU são mortos, estudantes são mortos. Não adianta a gente tentar amenizar a selvageria que acontece lá. Né? Israel segue dizendo, o governo de Israel segue dizendo, está no seu direito de se defender. Porque usa como argumento o fato de sim ter sido vítima de um ataque terrorista, né? São coisas diferentes, né, Sheila? Uma coisa é se defender, isso. A outra coisa é não deixar criança sair, não deixar idoso sair, não deixar bombardear casas, matar estudantes. São coisas muito diferentes. E óbvio que Israel tem o direito de se defender, né? Óbvio que Israel foi vítima de um ataque terrorista.
Ninguém discute isso porque é indiscutível, é incontornável. E cortar água, cortar energia elétrica. A Mônica está falando sobre pessoa em Israel com medicamento controlado sem conseguir ter acesso a esses remédios. E quem está na faixa de Gaza? Essas pessoas também. Há muitas pessoas que não conseguem ter acesso a esses medicamentos. Ontem nós conversávamos com o Hassan, Mônica, cedinho, e ele definiu a situação como: eu estou em um presídio. Eu tô preso sendo bombardeado, eu não tenho para onde correr, eu não tenho como sair daqui. Eu não consigo me colocar na situação dele, assim, honestamente. Eu tento, mas eu não sei o que eles estão passando. Não tem como, né? Não tem como. Eu conversei com o Hassan também, mas é uma sensação horrível, né, o Sheila, Carla, porque a gente tem sempre uma coisa que é muito natural, né? Vamos ajudar, então vamos fazer uma vaquinha, vamos mandar coisas para o Hassan. Eu pago a passagem de volta para ele. Essa pessoa que estava lá em Israel e conseguiu sair em segurança num voo privado, caro, mas conseguiu, também eu fui procurada, porque a gente como jornalista conhece todo mundo, então disse: você tem como conseguir para mim informações de como? Daí eu falei: não, vou falar com um amigo meu, que também tem muitos familiares em Israel, e ele seguramente conhece algum médico aí que pode atender ela e pode inclusive receitar esse remédio controlado. Há soluções e há como ajudar. Agora, como que a gente ajuda as pessoas que estão lá? Não tem o que fazer, não tem como mandar uma vaquinha, não tem como mandar um remédio, não tem como telefonar para um médico conhecido, porque lá não tem remédios, os hospitais estão sendo bombardeados. Realmente é uma situação muito aflitiva, até para nós que não estamos lá, estamos distante e sequer somos amigas dessas pessoas, né, Sheila e Carla? Mas a aflição é grande, porque a gente tem aquele impulso de ajudar, de fazer alguma coisa, e de fato não tem o que fazer, né? Está na mão da diplomacia, mas mais do que isso, está na mão do governo de Israel. Às vezes as pessoas ficam, e a gente acompanha muito a participação aqui dos nossos ouvintes, com uma visão muito obtusa, maniqueísta, né? E a coisa é muito mais complexa do que isso. Defender o direito dos palestinos não é defender o Hamas. Classificar a ação do Hamas como terrorista não significa rejeitar a causa dos palestinos. Enfim, o Hamas não é o povo palestino. Nenhuma causa justifica nenhum terror, como a gente viu, e a barbárie a que foram submetidos os israelenses nesses ataques covardes, enfim. E condenar a ação do Hamas também não significa apoiar indiscriminadamente, né, a morte de civis palestinos nessa contraofensiva de Israel, né, gente? Vamos tentar enxergar a coisa na complexidade que ela tem. É possível condenar uma ação terrorista e também reprovar o que o bloqueio israelense impôs ao longo dos anos à população ali da Palestina em Gaza, produzindo mortes, pobreza, enfim, ao longo dos anos, uma população que é refém também do Hamas, né? Então, precisa olhar para todos esses elementos aqui, é importante que a gente faça isso, né? E para isso a gente também tem ouvido israelenses e a gente tem ouvido também os palestinos ali na faixa de Gaza. Mônica, a gente se estendeu aqui, mas foi bom, um papo importante, né? A gente segue de olho nisso, né? Os brasileiros que estavam em Israel estão voltando em segurança. Isso foi o governo elegeu como absoluta prioridade, teve sucesso nisso. Estão todos retornando em segurança, alguns com esses problemas particulares de um remédio controlado, de coisas, muita aflição, medo, pânico, né? Estando em Israel, de acontecer um outro ataque terrorista, mas estão conseguindo voltar. Há uma solução para eles. Em Gaza, são brasileiros igualmente, crianças igualmente, e essa é a prioridade agora, tentar retirar de lá. Quer dizer, você vai conseguir trazer 900, 1.000, 2.000 brasileiros de Israel e nenhum de Gaza, né? Vão morrer lá, ou vão passar fome, ou vão passar sede, vão passar pelo terror que é uma guerra. As crianças, o Hassan tem aqui no WhatsApp dele, eu não vou mostrar porque é uma questão privada e eu não tenho autorização, mas a foto do perfil dele, eu não sei se vocês separaram, são as duas filhinhas dele, né? O que elas têm a ver com essa guerra? Elas foram lá visitar familiares, como que não vai deixar sair, gente? Enfim, é muito chocante a possibilidade dessas pessoas, de fato, ficarem presas lá esperando pelo pior, porque não há o melhor para acontecer. Não há. Isso. Obrigada, viu, Mônica? Amanhã a gente conta com você também? Eu tenho vontade, creio que sim. Tem vontade, ótimo, tá bom. Obrigada, um beijo, Mônica, até lá. Amanhã. Até.